Boa tarde a todos. O meu nome é Luciana, eu sou lá de São Bernardo, frequento a Casa de Timóteo, que é uma casa espírita. Eu já faço preleções, né, há 3 anos, sempre à luz do Espiritismo. E esse tema foi muito interessante, ele caiu assim como uma luva, e sempre cai na hora certa, né? Tudo que nos acontece, acontece na hora certa, então que Jesus nos envolva neste momento, que a gente continue com essa paz e que nós possamos aproveitar ao máximo essas informações, porque nós estamos sendo acometidos pelo mal do século, que é a ansiedade. E vamos ver se a gente consegue se achar dentro desses estereótipos que eu vou passar para vocês, tá bom? Vou começar com algumas perguntinhas. Vocês não precisam responder, vocês respondam na mente de vocês, tá? Pode rir de nervoso, pode chorar, porque é triste mesmo estarmos e sermos ansiosos, né? A primeira pergunta que eu tenho é assim: Você é daqueles que anda sempre com pressa? E acha que os outros estão andando muito devagar? Essa caiu direto. No trânsito, então, tem sempre um lesado na frente, né? Uma pessoa muito lenta. E a gente não entende por que a pessoa vai tão devagar. Nós não temos... Será que nós não temos... Quando nós nos deparamos com alguém mais lento, mais equilibrado, mais tranquilo, muitas vezes nós não temos paciência, né? Porque a pessoa não responde na mesma rapidez que a gente. E o celular, então? Será que a gente pega o celular o tempo todo? A gente não vê a hora de zerar todas as mensagens, porque a gente vive num mundo muito urgente, muito rápido, né? Em que a gente consome as mensagens como se elas fossem muito úteis. E quantas delas são inúteis? Estão ali, é uma foto de alguém, uma piada sem graça, um texto imenso que fala sobre os políticos, alguma coisa que não agrega nada na nossa vida. Pelo contrário, só traz prejuízos emocionais. E será que nós somos aqueles que estamos ali, que nós perdemos mais de 2 horas por dia olhando o Facebook, olhando as viagens que as pessoas fazem, aquelas comilanças, aquelas coisas lindas, nos lugares paradisíacos, fazendo com que nós tenhamos inveja e queiramos também fazer a mesma coisa? E aí a gente começa a postar fotos das nossas viagens, dos lugares, dos nossos momentos, para que as outras pessoas vejam. E aí a gente acabamos nos tornando competitivos, virtuais, e nos tornamos neuróticos das redes sociais. Estamos sempre com a expressão sisuda, carregada, as pessoas acham que nós estamos nervosos. Simples assim. E não, nós estamos simplesmente ansiosos, com o pensamento acelerado. Temos cefaleia, bruxismo, dor de dente, dor de estômago, urinamos várias vezes ao dia. Às vezes sentimos ânsia, vômito, não conseguimos às vezes andar em linha reta. Tamanha a velocidade dos nossos pensamentos e as nossas preocupações exacerbadas e negativas. Como nós somos pessimistas perante todas as nossas coisas do dia a dia. Nós acordamos já pensando em tudo que nós vamos fazer. Em primeiro, nós acordamos, se nós não agradecemos, nós estamos acordando, lamentando que nós estamos acordando cedo. E aí, então, nós levamos os filhos à escola, ou os netos, ou vamos fazer uma ginástica. Mas eu detesto fazer ginástica, mas eu tenho que ir. Então, já vai carregando aquele peso, aquele fardo. E aí faz a ginástica, faz as atividades e já começa a se preocupar com outras coisas, porque nós, seres humanos, não conseguimos ficar sem preocupação. Se nós não temos nenhuma, se nós zeramos as nossas preocupações, a gente tem que achar alguma outra. Porque nós não damos
valor à nossa felicidade. Nós não achamos que merecemos ser felizes. Então, nós começamos a procurar pequenas preocupações. Uma aqui, outra ali. Quando a gente vê, estamos lotados de preocupações. Aí sim, nós estamos com aquela energia, né? Nos sentindo em casa. Quando a gente vai para a Bahia, então, que delícia, que lugar lindo, maravilhoso, aquele lugar místico, quente, a gente chega lá, a primeira coisa é sermos atendidos lentamente. E aí começa a subir aquela tensão de que nós precisamos tudo rápido, afinal de contas, moramos em São Paulo, que é tudo muito rápido, os serviços, a internet é rápida, a velocidade do nosso celular é muito rápida. E aquilo lá começa a nos dar tensão, ansiedade, porque é tudo muito lento. E aí nós sentimos vontade de voltar para a nossa civilização. Sentir o cheiro de poluição, ver aqueles carros, aqueles lugares lindos, maravilhosos em que nós estamos acostumados a estar. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1,4 bilhões de pessoas são acometidas por ansiedade. A cada 2 pessoas, uma é ansiosa. Será que nós estamos nos enquadrando na ansiedade? Ninguém se enquadra. Ninguém. Tem um médico chamado Dr. Augusto Cury, cujo livro eu trouxe. Eu trouxe alguns livros que eu estudei. Eu estudei 3 livros. Porque eu não sou ansiosa. Eu li 3 livros. Não, mas foi um de cada vez. Não dava, né? Muita ansiedade. O Dr. Augusto Cury, nesse livro, que depois eu vou passar para vocês verem, ele comenta que nós estamos sofrendo o mal do século, que é a doença que está nos acometendo, que 80% da população vai sofrer deste mal. E ele chama a ansiedade como a síndrome do pensamento acelerado. E sem perceber, a nossa sociedade moderna, consumista, rápida e estressante, alterou o que é mais inviolável, que é a forma de como nós construímos o nosso pensamento. E aí nós acabamos destruindo o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e, para os espiritualistas, o nosso corpo espiritual também. Na verdade, quando nós estamos no processo de concepção do espermatozoide com o óvulo, a nossa alma se une a essa concepção. E nós trazemos das nossas vidas anteriores todas as nossas cargas genéticas espirituais. Então, se na nossa vida anterior nós fomos ansiosos, se nós fomos nervosos, se nós fomos cheios de virtude, cheios de coisas bonitas, nós trazemos também. E aí, ao longo da nossa vida, nós vamos desenvolver. A partir dos 7 anos de idade é que a criança, né, o ser, começa a desenvolver as características que tinha na outra vida. E aí nós conseguimos perceber já crianças completamente ansiosas, porque elas já estão com os tablets na mão, os iPhones da vida, né, os iPads, elas têm muita informação na mão. E tudo isso traz um pensamento exacerbado, faz com que nosso pensamento ele flutue muito rápido, ele funcione muito rápido. E isso é muito prejudicial, porque nós temos que dar um tempo na nossa vida para que nós possamos silenciar a nossa mente, deixar o nosso pensamento fluir, deixar as nossas preocupações passarem, deixa elas passarem. É importante a gente perceber que nós temos as preocupações. Todos nós temos preocupações, todos nós temos aflições, mas nós não podemos ficar 24 horas por dia pensando naquele problema. Nós precisamos pensar em resolver. Como nós vamos resolver? Como nós vamos solucionar? Mas não ficar remoendo aquele pensamento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá certo? Então, primeiro, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa, todos aqui trabalham, a gente trabalhou o dia inteiro, tivemos um dia cheio de preocupações, cheio de BOs, né, como diz o outro. Hoje deu BO, porque aconteceu umas coisas assim muito puxadas. E aí acaba o dia, a primeira coisa que a gente pensa,
Ai, hoje eu vou beber. Não, porque eu vou beber, porque hoje eu mereço, porque eu trabalhei, me detonei e agora eu tô precisando. E aí a gente pensa em beber. Ai, vou beber com os amigos, né? De preferência a gente entra num grupo, manda mensagem, chama os amigos para tomar cerveja, seja segunda, quinta, sábado, enfim. E aí a gente vai beber. Que tipo de atitude que a gente está tomando? Uma atitude natural, uma atitude saudável ou uma atitude uma atitude que não é muito natural? Então, por exemplo, nós poderíamos pensar que nós poderíamos fazer um exercício, correr, né, treinar para São Silvestre, poderíamos nadar, tocar piano, fazer uma leitura edificante, ler alguma coisa, ir ao centro, ir a algum lugar, ajudar alguém. Tem coisa mais... olha só, gente, que polaridade diferente. Já pensou quando a gente está se sentindo super estressado? Fala, eu vou até o hospital ver alguém, conversar com alguém, deixa eu fazer uma boa ação. Ninguém pensa, eu vou fazer uma boa ação agora. Não, eu vou beber. Não é assim? Essa atitude, ela não é natural. Essa atitude é uma atitude... Ela traz prazer, sim, mas ela pode nos prejudicar, né? E quem vai adorar mais são os obsessores, porque eles já têm companhia certa para aquela noite. E a nossa sintonia é tudo nessa hora. Porque se nós estamos tomando uma cervejinha com a cabeça, né, com a cabeça boa, falando de coisas boas, é diferente. Nós estamos chamando os nossos amigos espirituais que estão na mesma sintonia. Se estamos falando de coisas boas, temos sintonias boas. Se estamos falando de coisas ruins e sentindo coisas ruins, o que acontece? A nossa sintonia não é tão boa. Então, nós sempre estamos nos sintonizando com aqueles de acordo com o nosso pensamento, com o nosso sentimento e com a nossa postura do momento. Hoje em dia, o certo já ficou para trás, não é? O que é errado já está se tornando, o que é certo está se tornando desprezível. Então, nós estamos cheios de exemplos na rua, né? Os motoqueiros andando contramão. A faixa de pedestre ali é só um acessório, não é? Porque a gente passa assim na transversal. E quem aqui já competiu com o Waze? Né? Porque o Waze tem assim, o tempo estimado de chegada. Ah, eu vou chegar lá às 7h05. Aí a gente corre e tal, etc. E chega lá às 7h03. Ah, ganhei do Waze, né? Quem não fez, faz. É legal. Ai, gente, é terrível, né? Porque, poxa, vamos andar no tempo certo, no momento certo, sem... o farol tá amarelo, gente, vamos parar, né? Então, a gente percebe, eu percebo, por exemplo, que meu marido, quando dirige, o farol amarelo para ele não existe. Ele passa. Nossa. Farol vermelho ele para, mas acostuma. E aí a gente tem criança no carro. E o que é que as crianças se acostumam? A ver que o certo é passar no amarelo. E na escola eles aprendem que não pode passar no amarelo. E eles chamam a nossa atenção. Está corretíssimo, não está? Porque nós temos que fazer tudo de acordo com as leis e o regulamento. As leis da matéria, as leis do nosso mundo e as leis espirituais. As crianças estão cheias de informações, né? É só acessar o celular, o tablet, o computador, que tem informações 1000. Mas elas não conseguem ter as informações necessárias para gerir os próprios pensamentos, as frustrações e tudo mais. É difícil hoje a criança receber um não. A criança não consegue receber um não. Por quê? Porque ela está acostumada com tanta informação, com pode, com o sim, que ela não consegue gerenciar as informações. E a gente precisa não só ensinar as crianças, mas também como nos auto-ensinar, né? Nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que nós sejamos exemplo para as nossas crianças e os nossos netos. Então, fazer o certo não pode ser desprezível. Coisa básica nossa é ressentir, por exemplo, os nossos erros do passado. Ressentir o que aprendemos com os nossos pais, com os nossos professores, repetindo todos os padrões.
Nós sentimos muito, né, por não termos tido oportunidades melhores na vida pessoal e na vida profissional. Sentimos por não sermos mais magros, mais bonitos, mais ousados, mais inteligentes. E nós acabamos sentindo culpa e muitas vezes raiva. Aí nós começamos a projetar o nosso futuro, achando que ele vai ser tão medíocre quanto a nossa vida é hoje. Porque a nossa vida hoje não tem graça se nós não fizermos o que é de moderno. O que é moderno é ter um celular, é acessar tudo no computador, é saber o que está na moda, é ter a roupa, o sapato da moda, é ter o carro da moda, é o lugar, o endereço onde nós estamos, mas esquecemos o endereço da nossa consciência, da nossa mente. Tão difícil. E aí nós nos sentimos perdidos, nos sentimos vazios e acabamos optando por prazeres mundanos, os prazeres da matéria. Quais são os prazeres da matéria? Eu quero viajar, eu quero sair, eu quero beber, eu quero fumar, eu quero me drogar, eu quero tantas coisas. A gente quer tanta coisa que quando a gente tem oportunidade, a gente não sabe qual será a primeira coisa que nós vamos querer. Porque nós estamos desejosos de tantas coisas que nós não sabemos qual vai ser a primeira que nós vamos querer. Nós planejamos tanto e não conseguimos saber qual é a nossa primeira prioridade. E aí, nós esquecemos, diante de todas essas coisas materiais, que nós temos também uma vida espiritual. E para quem não acredita no espírito ou na espiritualidade, sabe que a nossa mente, o nosso corpo necessita de coisas internas, importantes para que nós nos sintamos equilibrados, mansos, humildes, de forma que a gente consiga resolver as coisas e refletir de uma forma diferente. Porque nós estamos muito acostumados a reagir e não a agir. Nós não estamos mais acostumados a perdoar, estamos acostumados a sentir raiva, a sentir ódio. Tudo o que acontece diariamente, nós ligamos a televisão, só passa desgraça e a gente começa a ressentir aquilo. Ai, meu Deus, aquilo não deveria estar acontecendo. Ai, meu Deus, por que que isso está acontecendo? Ai, meu Deus, por que que não muda? Por que que aumenta a gasolina e não abaixa? E então nós começamos a nos sentir inconformados com tudo que está acontecendo. E esquecemos que nós somos seres, filhos de Deus, iluminados, que nós temos dentro de nós uma capacidade de nos iluminar e iluminar todos que estão ao nosso redor, iluminar o nosso planeta. Nós esquecemos de pedir a misericórdia a Deus por todas as pessoas que estejam fazendo essas coisas ruins. Estamos esquecendo de acender uma luz brilhante, uma luz colorida, uma luz bonita, para que nós possamos emanar para aquelas pessoas, para que elas tenham um pouco mais de sensibilidade e comecem a pensar nas outras pessoas. Nós não podemos ter a sensação de querer controlar, mas nós precisamos nos iluminar, precisamos emanar uma luz e pedir que Deus seja misericordioso com aquela pessoa, que Deus seja misericordioso conosco mesmo, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta. E quando nós começamos a pedir luz, a emanar luz para as pessoas, ou pelo menos pensar que Deus abençoe, né? Deus abençoe essa situação, Deus abençoe aquela pessoa, Deus abençoe aquele lugar. Nós já estamos entrando numa outra vibração, nós estamos entrando numa vibração de luz, numa vibração de amor, numa vibração de alto amor. E tudo isso faz com que melhore a nossa tranquilidade, com que melhore a nossa ansiedade, nós nos sentimos mais equilibrados e nós saímos daquela faixa ruim de taquicardia, né? De tremedeira, de preocupação. Nós trocamos a preocupação pela solução, pela emanação de amor. Veja que diferente e que diferença faz na nossa vida.
Então, nós não podemos esquecer que toda questão negativa, ela também tem um lado positivo. Toda questão, nós temos sempre os dois polos, né? O polo positivo e o polo negativo. Então, se está acontecendo alguma coisa ruim, nós temos que ver o lado bom, o lado favorável. Porque se não há trevas, não há luz. E se não há luz, não há trevas. Confuso, né? Mas vamos pensar. Bom, a situação do nosso planeta está terrível, mas se não tivesse terrível, a gente não conseguiria nos mobilizar para fazer coisas boas. Porque o nosso futuro, quer dizer, o nosso futuro depende do presente. Então, o que nós precisamos fazer hoje? Fazer coisas boas, ajudar o nosso próximo. Nosso próximo é alguém que esteja dentro da nossa casa, ou alguém na escola dos nossos filhos ou dos nossos avós, ou de vir aqui na casa, ou de ir ao centro, de ir num hospital, conversar com um doente. Temos pequenas coisas para fazer e que nós podemos mudar o que está ao nosso redor. Nós não precisamos mudar o mundo, mas as coisas ao nosso redor. Vamos fazer uma reflexão de 2 executivos. Então, vamos imaginar que tem uma empresa onde tem 2 executivos que eles vão receber uma promoção, mas apenas um deles. Eles vão ter que estudar durante 6 meses e para eles poderem fazer a prova, tá certo? Um deles apenas vai conseguir essa promoção. Os 2 executivos, eles começam a ter algumas pedras no caminho. Né? Afinal de contas, vida sem aflições não existe, sem sofrimento, né? A gente precisa arrumar tempo para estudar, arrumar tempo para estar com a família, tempo para trocar uma lâmpada dentro de casa, enfim, tem tantas coisinhas que a vida vai nos colocando. E aí eles vão tendo algumas pedras no caminho, não consegue arrumar muito tempo, e aí começa a verdadeira prova, né? Para eles, que é a prova, que é o tempo deles para estudar. Então tem o executivo 1, que ele começa a pensar, tá muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir, eu não sou capaz, aí ele começa a reclamar, fica muito rebelde, ele sente raiva porque ele não consegue tempo, porque ele não consegue estudar, e se sente incapacitado. Enfim, ele vive super preocupado, com uma preocupação além do normal. Ele começa a não confiar em si e nem confiar em Deus. E ele não se achava vitorioso, porque, afinal de contas, eu não vou conseguir. O segundo executivo, não. O segundo executivo, ele já era mais arrojado, ele já pensava, embora eu tenha aqui essas pedras no caminho, eu não consiga tempo, eu vou achar tempo. Da meia-noite às 6 eu faço o quê? Não, então ao invés de dormir, eu vou estudar. Aí ele estudava, ou acordava mais cedo, arrumava tempo para estudar, ele era animado, estava sempre pensando naquilo que ele estudava, ele ficava refletindo durante o dia, no tempinho do almoço, quando ele ia no banheiro, enfim, ele estava sempre pensando, arrumando estímulos para o estudo dele, ele estava pensando, é difícil, mas eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu sou capaz. E cada vez que ele se estimulava, ele sentia mais prazer. Ele se sentia mais vigoroso, mais otimista. E aí ele estava dando o melhor de si mesmo. Ele confiava em Deus, confiava em si, orava e pedia. E ele se imaginava feliz com o diploma na mão. Qual dos dois conseguiu passar na prova? O executivo 2. E como é que nós estamos na prova da nossa vida? Será que nós estamos, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não sou capaz. Eu não rezo, não confio em mim. Não oro aos meus mentores, nem para Deus. Não medito, não faço nada, nem correr na São Silvestre. Ou eu tô como o segundo, cheio de estímulo, eu vou conseguir, eu posso. Essa é a grande diferença dos vitoriosos. Como será que Jacobs conseguiu
a sua grande vitória, né? Nós temos grandes executivos que conseguiram vitórias maravilhosas que a gente pensa, como será que ele conseguiu? É claro que eles sentiram esse estímulo. E por que nós não podemos conseguir? Nós não somos réis mortais, nós somos filhos de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Viemos da luz e para a luz nós voltaremos. Deus está esperançoso, esperando que nós voltemos para a luz. Mas para isso, nós precisamos nos capacitar. E será que nós estamos nos capacitando? Será que a gente acredita na gente? Será que estamos lá, eu vou conseguir? Ou imaginando, né, aquela cena maravilhosa daquele nosso desejo estampado todos os dias, eu vou conseguir, eu vou estar lá. Eu vou sair dessa. Ah, não vou conseguir. Tudo depende de nós. Como foi Jesus na sua missão? Jesus, quando chegou aqui, ele já chegou missionário. Mas Jesus levou 30 anos para iniciar a sua missão e teve 3 anos apenas para fazer a sua missão, para executar. E naquela época, só se atingia a maioridade quando se chegava aos 30 anos de idade. Então, Jesus teve que esperar todo esse tempo para ele começar a sua missão. E que foi muito difícil, porque no seu período de infância e juventude, Jesus ele passou por muitas dificuldades também. Jesus, ele era, em relação aos irmãos, e todas as pessoas, ele era considerado uma pessoa muito diferente. Ele era renegado pelos irmãos e por quase todas as pessoas dali. Porque ele já emanava uma luz diferente. Ele já se sentia e ele agia diferente das outras pessoas. E ele não era muito aceito. É como o patinho feio, não é? Nós olhamos o patinho feio, quem é que vai ficar ao lado dele? E Jesus, durante a sua vida, até os seus 30 anos, ele não podia ver ninguém de mal com a vida, não podia ver ninguém sendo injustiçado, que ele fazia questão de ir ao lado da pessoa, ajudar, conversar. Não era Jesus que curava, que fazia milagres, que repartia o pão, que na festa de núpcias ele multiplicou o pão e o vinho, pois tinha acabado? Quantos milagres Jesus operou para mostrar que tudo é possível? Quando Jesus quando Jesus recebeu o beijo de Judas, foi a traição da história. Jesus foi traído diversas vezes, mas essa sim ficou marcada. Porque a partir deste momento, este foi o marco que Jesus começou realmente a ser perseguido. E por que Jesus era perseguido? Porque ele operava milagres? Porque ele era bonzinho e generoso? Naquela época, nós podemos dizer que a cultura dos judeus não aceitava os milagres e tudo aquilo que Jesus fazia. E todo mundo achava que Jesus iria tomar o poder. E Jesus nunca disse que ele iria tomar o poder. Ele dizia que o reino de Deus era dele. E Jesus, ele foi traído, foi crucificado. Ele teve as maiores provas, as provas mais difíceis da vida dele. Da vida. E ele não reclamou. Ele não teve sequer um pensamento negativo. Jesus, ele precisava todos os dias se comunicar com os espíritos superiores. O que ele fazia? Ele ia no monte, numa colina, ele precisava sempre estar em conexão. Para estar em conexão com o alto e meditar, ele precisava, de alguma forma, estar em conexão com a natureza, estar na natureza. E será que nós nos conectamos com os nossos superiores todos os dias? Será que nós nos conectamos com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda,
Qual a nossa relação com Jesus? Qual a nossa relação com Deus? Nós temos uma relação? Nós oramos todos os dias? Pedimos? Porque muitas vezes nós não somos muito humildes. Nós reclamamos muito. Nada tá bom. Tudo poderia ser melhor. Tudo mais bonito, mais colorido, né? E Jesus jamais reclamou. Quando cuspiram na cara dele e ele estava ali na cruz, Jesus olhou para cima e falou: Pai, tende piedade. Ele pediu a Deus que tivesse piedade daquela pessoa. E o que nós fazemos quando alguém cospe na nossa cara? Viramos uma fera. A gente reage. E quando nós deveríamos refletir. A gente tem que esquecer da reação. Nós precisamos agir. E quando a gente começa a pensar, Deus abençoe essa pessoa, Deus abençoe aquela pessoa, nós nos tornamos mais equilibrados, mais ativos e paramos de reagir. Então, a solução para que nós sejamos mais tranquilos, mais calmos, mais mansos, é nos sintonizar com o bem. E graças a Deus, nós temos casas como essa, nós temos as igrejas, temos tantos lugares que nós possamos ter um mar de paz e fazer alguma coisa pelo outro. E era o que Jesus sempre fazia todos os dias. Jesus, ele precisava estar sempre fazendo bem para que ele se sentisse bem. Não é ação e reação? Poxa, eu estou mal, deixa eu fazer alguma coisa de bom para alguém. Não, a gente pensa em beber. Ai, tô com a coluna doendo, tô mal. Ai, eu acho que eu vou tomar um remédio. Por que eu não vou ajudar alguém, né? Então, a gente precisa trocar os nossos parâmetros. Nós precisamos mudar a nossa sintonia. Tem tanta coisa boa que a gente pode fazer. Tem tanta coisa gostosa, né? Que nós podemos pensar. Mas está dentro de cada um de nós, do nosso coração, aquilo que nós podemos fazer. Quem que pinta esses quadros maravilhosos? Então, pintar quadros, por exemplo, essas obras de arte, vem de dentro, né? Vem de uma sintonia com algo maior e que faz com que a pessoa que pinte transmita para o quadro, para o lugar que ela está, né? Ela vai se sentir melhor. É um momento de paz, de tranquilidade, de desestressar, né? De jogar tudo para o alto, de fazer uma coisa boa. E é isso que falta na nossa vida. E é esse o ensinamento que Jesus veio nos trazer. Quando nós encontramos na Bíblia, pedir e obtereis, né? Pedir e a abrir-se-vos-á, significa que quando a gente pede algo para Deus, algo para Jesus, nós vamos receber. E talvez nós não vamos receber no momento imediato que nós estamos pedindo, porque nós não estamos, talvez, preparados, porque não é o momento. Nós precisamos esperar o momento certo para tudo na nossa vida. E nós não temos paciência de esperar. Estamos sempre com pressa, sempre ansiosos, achando que o momento é agora, porque eu acho que é agora. Mas quem sabe o que é certo para nós é Deus. O tempo certo de Deus nem sempre é o tempo certo para nós. E se nós estamos passando por um momento difícil, nós precisamos fazer que nem como olhar esse quadro. Hoje eu olho esse quadro de um prisma. Amanhã eu vou ver ele de uma outra forma. Depois de amanhã eu vou achar alguns seres aqui. Depois eu vou achar uma cidade, vou achar ruas, árvores e assim por diante. Nós vamos do superficial achar o belo e o que está por trás. E é assim em relação à nossa vida, em relação ao dinheiro, em relação a todos os nossos problemas, que um dia são tão pesados, são tão incongruentes e que a gente precisa achar a forma certa de olhar.
Precisamos olhar os nossos problemas com ângulos diferentes. Será que nós estamos tendo paciência? Nem sempre nós temos. Então, nós temos que esperar o tempo certo. Precisamos ter calma, precisamos silenciar as nossas emoções. E quando chegar aquele pensamento bem forte de alguém que fez alguma coisa que a gente não gostou, a gente pensa e deixa passar. Deus abençoe, não é? Aquele carro ali na frente me fechou. Eu não vou buzinar. Sabe por quê? Porque eu quero estar bem comigo mesma, eu quero que ele esteja bem e eu não quero que eu bata o carro. Estejamos todos bem, assim como Jesus queria que as coisas acontecessem assim, porque todos ganhavam. Se o meu cunhado ou a minha cunhada está fazendo alguma coisa que está me desagradando neste momento, falando coisas neste momento que eu não estou gostando, vou respirar. Tudo bem, deixa passar. Para que é que eu vou reagir? Para que é que eu vou falar? Quem vai sair perdendo sou eu, é ele e todos nós. E todo o ambiente ao nosso redor. Porque eu estou poluindo este ambiente com a minha mente, com as minhas palavras, com as minhas sensações e os meus sentimentos. Para quê? Era isso mesmo que Jesus fazia? Por que não seguir os exemplos de Jesus? Perante todas as nossas aflições que nós temos todos os dias, é importante que a gente perceba que tenha raiva. É importante que a gente perceba que a gente tem algum sentimento que não esteja bem. Mas deixa passar. Então o pensamento chegou, manda ele embora. Silencia o coração, silencia o pensamento, deixa passar, deixa a vida fluir naturalmente, porque tudo tende a passar. Nada é para sempre, nada, nem nós. A nossa morte é fisiológica e todos nós passaremos daqui para um outro plano. Então, sejamos tranquilos, calmos, esperemos o tempo certo. Pode demorar anos e anos para que o que nós queiramos aconteça, mas para isso nós precisamos sempre estar aprendendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Não adianta cruzar os braços e dizer, eu vou aprender, esse tempo vai chegar. Não, nós precisamos aprender com as situações, precisamos refletir, aprender, fazer alguma coisa para aprender, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos sentimentos, sempre para melhor. Nós temos terapias ocupacionais, hoje tem constelação familiar, tem tantos trabalhos lindos e maravilhosos, novos, alternativos, que a ciência não aceita, mas o plano espiritual, a vida espiritual, né? Tá aí, tem tantas coisas bacanas. A constelação familiar, por exemplo, ela está sendo aceita a partir da física quântica. E essa física quântica, ela está chegando com tudo. E ela vai parear ali com todas as religiões. E vai chegar uma hora que as religiões se tornarão apenas uma. Por quê? Porque a física está conseguindo mostrar aquilo que as pessoas materiais não conseguem enxergar. E vamos sempre lembrar que nós estamos sempre caminhando com o plano espiritual. Quando um médico está operando um paciente, não é apenas um médico que está operando o paciente. Com certeza ele está ali sendo auxiliado por um ser espiritual, por um mentor. Tem toda uma espiritualidade. Onde quer que nós estejamos, nós estamos com o nosso mentor e uma espiritualidade junto. Se nós estamos assim, ai, Deus abençoe, estamos bem, estamos calmos, tranquilos, querendo que tudo dê bem, nós estamos tendo mentores, né? Boas vibrações, e nós estamos tendo seres espirituais do bem, que nem nós estamos. Agora, se nós estamos sempre agitados, pensando em coisas ruins, fervilhando os nossos pensamentos e pensando em coisas ruins, que tipo de pessoas que nós vamos ter do nosso lado?
aquelas com as mesmas vibrações. Então, a minha mensagem de hoje é que a gente aprenda a aceitar com humildade as nossas dificuldades e sempre treinando a nossa mente, o nosso coração, querendo que todos estejam bem, querendo que tudo esteja bem. Lembrando que a gente pode sorrir, nós podemos olhar, nós podemos abraçar, nós sempre temos algo de bom a oferecer. E precisamos sempre estar do lado do bem, sempre fazendo alguma coisa pelo outro, mesmo que esteja muito difícil. E vamos dar tempo ao tempo, porque tudo tem a sua hora para acontecer.